Pessoal, enfim chegamos no nosso primeiro contato com a linguagem Python, beleza? Bora lá. Bom, como toda outra linguagem de programação que vamos eventualmente aprender, nosso primeiro passo é imprimir um texto na tela, correto? Então, em Python, como podemos fazer isso? A gente começa pelo comandinho print e entre parênteses declaramos o que a gente quer exibir na tela. Então, nesse caso, queremos exibir um texto, então devemos colocar entre aspas duplas ou aspas simples, os dois formatos são aceitos, tá bom? Então a gente coloca o nosso textinho entre aspas duplas. Dessa forma, ao executar esse comando, será exibido, aqui como no exemplo, o textinho na nossa tela, beleza? Então, diferente de outras linguagens, não é necessário usar ponto e vírgula no final da linha. Todavia, como eu vou falar posteriormente, é essencial a indentação do nosso código, né? Onde no Python não é necessário o uso de chaves, ponto e vírgula no final dos códigos, mas sim a indentação é extremamente importante, tá bom? Bom, como eu havia dito, né? A sintaxe em Python ela é extremamente clara e legível. Não é necessário, então, como eu havia dito, o uso de ponto e vírgula no final das instruções, beleza? Basta digitar o código normalmente e executar sem necessidade de ponto e vírgula. Como eu havia dito também, é obrigatório o uso da indentação. A indentação é tudo aquilo que você inicia no bloco de código, como aqui no exemplo. Iniciamos aqui com a estrutura de decisão if, né? Que eu vou mostrar para vocês posteriormente, tá? Detalhadinho. Começamos aqui pelo if. Tudo que nós queremos executar dentro desse bloco de código, nós devemos indentar para que, exatamente por isso, para que todo o código posterior, a lista de comandos posteriores, estejam dentro desse bloco de código. Se a gente coloca esse print no mesmo alinhamento do if, simplesmente não vai ter nada para executar dentro do if, sim, tipo, o if vai fazer a comparação dele aqui, do número 5 maior que 3, só que não vai exibir nada em relação a esse if. Esse print vai ser exibido abaixo, né? Vai ser exibido individualmente, entende? Então, por isso é a importância da indentação. Se a gente vai criar uma estrutura de decisão e um bloco de código resultante dessa decisão, nós devemos indentar aqui dentro, assim para outras estruturas também, beleza? E isso substitui o uso de chaves em outras linguagens. Em outras linguagens vocês vão ver que é necessário abrir e fechar chaves para digitar toda uma lista de comandos dentro de um código, né? E aqui não, aqui é através da indentação, beleza? Então não é estética, é obrigatório esse bom uso, essa boa prática, tá bom? Também reforçando o código mais organizado. Então, nós temos tipos de dados básicos, como em toda outra linguagem. Em Python, temos os principais tipos. Vou destacar aqui para vocês os principais tipos de dados em Python. Temos o tipo inteiro, que são números positivos e negativos, onde não se é utilizado separação de casas decimais, né? São números literalmente inteiros, não são números quebrados, né? Por exemplo, aqui 10, menos 5, 0. Temos tipo float, aí são números quebrados, né, que a gente diz. Por exemplo, 3,14, menos 2,5, né? Pode ser tanto positivo ou negativo. Temos os strings, as strings, que são os textos, né? Os típicos textos que a gente declara entre aspas duplas ou aspas simples. E os valores booleanos, que é true ou false, utilizados muito em estruturas de decisão, beleza? Aqui temos um exemplozinho aqui, ó, que eu destaquei para vocês para exemplificar um pouco melhor como se descreve esses tipos de números. Aqui eu declarei um número inteiro, um número decimal, um valor string e um valor booleano, apenas para exemplificar como que é exibido na tela, tá bom? Aqui eu criei um print para cada um e aqui o resultado. Ó. Nosso valor string, nosso texto é exibido aqui, nosso número inteiro, nosso número decimal
e o nosso tipo booleano, beleza? Que é exibido true ou false. As variáveis é um conceito muito importante no Python, pois é um pouco diferente de algumas outras linguagens. Por quê? No Python, nós declaramos primeiramente o nome da nossa variável e depois seu conteúdo. Se string, entre aspas, duplas ou simples, e se inteiro ou outro tipo, não há necessidade dessas aspas, né? Por exemplo, aqui, declarei a variável do tipo variável nome. A variável nome ele recebe uma string de valor Paulo, beleza? Que é o meu nome. Aqui, mesmo fiz para uma variável inteira, tipo inteira. Idade igual a 22. Vocês perceberam que se em algum momento vocês viram em outra linguagem, não foi necessário a gente declarar o tipo dessa variável. Se é tipo inteira, se é tipo string. Pois no Python, ela é dinamicamente tipada, né? Ela reconhece automaticamente o tipo dessa variável. Então, basta a gente iniciar ela, que automaticamente o Python identifica o tipo dela para ser manipulada posteriormente, beleza? Temos aqui alguns operadores básicos também, importantes para efeitos de comparação de vários outros tipos de estrutura, são muito úteis. Como, por exemplo, temos operadores aritméticos, que é basicamente o mais, né, da soma, a subtração, multiplicação, a divisão inteira, o resto da divisão e a potência, beleza? Temos também operadores relacionais. Temos o maior, o menor, maior igual, menor igual, o igual, que não é apenas um sinal apenas de igual, né? São os dois, né? No caso de uma comparação, se um valor é igual ao outro. E temos o exclamação igual, que é basicamente o diferente de um valor. Se você quiser comparar se um valor é diferente de outro, uma operação diferente de outra, você coloca esse comandinho aqui, beleza? Também temos alguns operadores lógicos, como AND, OR e NOT. Por exemplo, se queremos, eu sempre preciso da comparação, que é mais fácil, né, de vocês entenderem. Se você quer comparar dois valores, fazer duas comparações de valores, você pode colocar, você pode utilizar esses operadores lógicos para separar essas comparações. Então, se você quer realizar uma operação e outra, você coloca AND. Por quê? Para você resolver aquela estrutura de comparação, aquela estrutura de decisão, o operador AND, ele implica no quê? Qualquer operação, qualquer comparação que você fizer e fazer o uso do AND, significa que uma decisão e outra devem ser verdadeiras. Uma comparação e outra devem ser verdadeiras. Dessa forma, o código ele executa verdadeiro. Ele entrega o resultado que você deseja. Se você utilizar OR, significa ou. O AND é E, o OR é ou. Se uma decisão ou outra for verdadeira, qualquer uma das duas for verdadeira, aí é apresentado o resultado para você. O NOT é a negação, é você negar uma decisão. Entende? Então é mais ou menos dessa forma que funciona, beleza? Temos aqui alguns exemplos de alguns operadores. Vamos fazer uma soma aqui de 5 mais 3 é igual a 8. 10 maior que 7 retorna true ou a resposta que você quer exibir no seu código completo. E temos aqui como funcionam os operadores booleanos, né? Os operadores... utilizei aqui o operador lógico para mostrar como que funciona as variáveis booleanas, né? No caso aqui, temos que, lembra que eu falei, uma decisão no comando E, o AND, todas as decisões que você fizer separado pelo AND devem ser verdadeiras para executar alguma coisa? Exatamente aqui, ó. Aqui coloquei a variável true, né? O valor true e o valor false.
que vai implicar false, porque não são as duas comparações verdadeiras, entende? Então retorna falso. Se fosse true and true, ia retornar true, porque os dois são verdadeiros. Mas e se em vez do and aqui fosse or, retornaria o que pra gente? Retornaria true, verdadeiro. Por quê? Qualquer uma dessas operações deveriam ser verdade, correto? Então, aqui desse lado já é true, então vai retornar true para a gente. Se for not, e negar o true, por exemplo, vai aparecer false, porque nós estamos negando a condição de verdadeiro. Então, retorna false para a gente. É mais ou menos assim que funciona, beleza? Então, aqui temos um exemplo, na qual quis exercitar com vocês alguns operadores simples, né, de soma, por exemplo, e de comparação, né, os operadores relacionais aqui, né, fazer uma comparação. Declarei o primeiro número e o segundo número, sendo respectivamente 1 e 2. Realizei a soma e exibi o resultado dessa soma na tela, que é 3. Aqui eu quis fazer uma comparação, se o valor do número 1 é menor que a soma, básico, né? E imprimir a resposta. No caso é verdadeiro. O número 1 é menor que a soma, beleza? Então, pessoal, é isso na nossa aula 2. Aguardo vocês na próxima aula 3, que vamos falar de um novo conteúdo, beleza? Valeu!